Olá, estamos aqui para mais um estudo, mas antes disso, faremos a nossa prece. Vamos fechar nossos olhos, levar o nosso pensamento à espiritualidade e agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade de evoluir, por mais essa oportunidade de aprender essa doutrina tão esclarecedora. Que possamos sair desse estudo melhores e mais preparados para o nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. E agora, vamos para o estudo com um de nossos irmãos. Olá, companheiros, paz e alegria a todos. Possamos ter uma grandiosa oportunidade de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudaremos nesse momento o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nas questões 19, 20 e 21, que trata da repreensão, né, às pessoas quando elas cometem algum engano, algum erro. E quem nos responde, né, quem nos responde às perguntas que foram feitas nesses itens é o Espírito São Luís, que está muito presente na codificação espírita, né, auxiliando Allan Kardec. E eu vou fazer o seguinte, vou ler primeiro todo o item e depois a gente vem esmiuçando, falando os pontos mais importantes. Então, no item 19, o título é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem, ou seja, é permitido a gente censurar, né, um mal feito de outra pessoa, de outras pessoas? Esse é o ponto de hoje. Então, no item 19, vem assim a pergunta: em sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Ou seja, se nós não somos perfeitos, nós somos espíritos imperfeitos, se todos nós cometemos falhas, é possível, é legal a gente repreender, censurar um ato do nosso companheiro, do nosso próximo? É essa a pergunta. E São Luís nos responde dessa forma: certamente que não é conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e tudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, prazer de denegrir. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Vamos analisar aqui, porque ele emprega vários, né, tem várias palavras aqui muito importantes para nós, e ele nos aponta alguns caminhos. Então, ele fala assim, ó, na pergunta, né, se nenhum de nós, sendo perfeito, será que convém a gente divulgar o mal feito do nosso próximo? E ele diz certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de nós deve trabalhar pelo progresso de todos. Ou seja, se a gente deve trabalhar pelo progresso de a gente é responsável pelo mal que causa a outra pessoa, né? E pelo mal que causa a atividade, porque se é de todos, né? Sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Aí a gente vê nessas palavras, né? Eu peguei repreender e a questão do tutor. Quem é o tutor? O tutor é aquele que ampara, que protege, é aquele que defende, é o guardião da pessoa.
Então, a gente não fica nessa encarnação numa posição passiva. A gente tem a parcela de responsabilidade na nossa trajetória, na nossa caminhada. Então, nós precisamos ter muito cuidado na hora de uma divulgação. Então, quando a gente pergunta, então, já que eu não sou perfeito, não vou apontar nenhum defeito ou nenhuma pessoa. Por isso que ele diz que não é bem assim. Se a gente precisa progredir, se um tem que ajudar o outro, a gente tem que analisar com muita cautela. Por isso que ele diz, não é essa a conclusão a tirar-se. Então, não é bem assim. Não é que eu não possa, não é que não convenha que eu sinalize um erro do meu companheiro, um erro do meu protetor. Nós que tem a vez de responsável de uma criança, principalmente a criança, né? Precisa do zelo, do cuidado e da orientação de um adulto experiente, um adulto sensato. Como é que você vai ver o lá cometendo algumas falhas e não vai colocar ele no trilho, colocar ele no prumo, né? Sinalizar para ele que aquela atitude não é a atitude correta. Assim nós, né, companheiros já adultos, estamos vendo o nosso colega ali numa situação delicada, numa situação complexa, por que não o que deve ser feito? Então, a gente tem que analisar aí que não é que a gente não possa sinalizar, mas tem que ser feita com muita cautela essa sinalização. E ele prossegue, mas por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação. A gente ouve muita palavra moderação, né? Aprecie com moderação, usa de moderação, mas o que é a pessoa moderada, né? Então, a pessoa moderada é aquela pessoa medida, é aquela pessoa que ela procura, ela passa por um processo de eliminar, diminuir extremos excessos. A gente sabe que as extremidades não são boas, né? Se você pende por ser uma pessoa muito crítica, você não dá a oportunidade daquela pessoa crescer, aquele companheiro que está ao seu redor, né? Porque você fica ali, só massacrando ela, isso não está legal, isso não está certo, então tem que ter sempre o equilíbrio, o caminho do meio, né? E se a gente também, por outro lado, der largado uma atitude, aquela pessoa nunca vai nem perceber que aquele caminho que ela está trilhando é um caminho inadequado, não é um caminho que vai promover o seu progresso moral atual, né? E material também, né? Então, é muito importante que a gente haja de moderação nesse sentido, assim nos indica o Espírito São Luís. E ele prossegue, deveis fazê-lo com moderação para um útil. Então, a gente sempre que analisar a finalidade, por que vai sinalizar aquela falta do nosso irmão. Qual é a finalidade? É útil? Vai ser útil para a coletividade? Vai ser para aquele irmão? Para um fim útil e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Então, a gente, com o nosso orgulho, a gente sente um certo prazer em falar daquele outro, em apontar, né? Eu não falei que ele não era esse anjo de candura todo pensava, então tem alguns de nós, né? Sente essa satisfação em apontar a falha do irmão. Então, nos orientando com relação a isso também, para a gente ficar alerta. Será que a gente está agindo dessa forma? Será que a gente está tão envolto, tão envolvido ali nessa questão de ficar apontando o dedo para o irmão que a gente não percebe que ali a gente não está auxiliando, que aquilo não está sendo útil nem para ele, nem para aquelas pessoas, para quem assume uma atitude de liderança, quem gerencia equipe. Então, fica muito à vista, né? Fica muito presente ali a forma de lidar com a pessoa, né? Quando a gente fala liderança, não é só no trabalho material que a gente exerce, né? Pode ser no trabalho na casa espírita, pode ser na nossa família, as pessoas que são arrimo de família, né? Em que os membros dependem das decisões daquela pessoa. Então, para a gente avaliar qual está sendo o nosso comportamento no nosso lar, enquanto membro de uma sociedade, nos nossos meios de convivência,
Será que a gente aceita a sugestão do outro ou será que a gente quer impor a nossa vontade? Então, quando a pessoa não faz, né, uma coisa da forma que a gente deseja que seja feito, a gente vai lá e aponta, tá vendo? Eu não falei que você não ia conseguir. Isso acaba com a autoestima da pessoa e ela não consegue, né, a mais das vezes, buscar força, tentar fazer uma forma melhorada, não vou dizer nem correta, porque cada um tem sua forma de agir, porque ela acha, para que eu vou tentar? O fulano nunca acha que tá bom, para ele nunca tá bom, porque aquela pessoa é muito crítica, está sempre muito enfática, né, no erro do outro. Então, a gente tem que também ter um certo cuidado, um certo zelo no tato com as pessoas com as quais a gente convive. E ele continua. Nesse último caso, ou seja, no caso da gente se dizer em apontar a falha do companheiro, né, da pessoa, então, nesse último caso, a repreensão é uma maldade. Então, se a gente está disposto a se melhorar, né, se nós estamos professando uma doutrina que é de engrandecimento no sentido de você se alçar, né, se melhorar, progredir a cada dia, a cada manhã, quando a gente acorda, se a gente tem esse comportamento de maldade em ver a queda do irmão, para a gente ficar alerta. Será que eu nem percebi? Né? Aí ele diz, ó, neste caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, ou seja, quando a gente vai apontar a falha, porque a gente zelo por aquela pessoa, porque a gente quer, aquilo tem um fim útil, a gente quer que a pessoa cresça, a gente quer que a pessoa produza, a gente quer que a pessoa melhore, que ela mude aquele comportamento ruim para um comportamento bom, aí é diferente, é um dever, né? Que a cada demanda seja cumprido com todo o cuidado possível. Até marquei esse todo o cuidado possível, porque às vezes o cuidado que a gente acha que está tendo, como a gente já tem uma forma mais agressiva no falar, até o nosso voz pode melindrar a pessoa ou pode fazer com que, ao invés da gente melhorar a situação, a gente piore ainda mais. Então, tom de voz, o momento de assinalar, às vezes está todo mundo ali, está um alvoroço, quer tocar num assunto delicado, existe um momento de prece, pedir conselhos às pessoas, convívio também com aquela pessoa. Será que é só eu que estou vendo isso ou isso tá bem aparente? Então, a gente nunca tomou uma decisão só pautado na nossa opinião. Pedir principalmente, né, a opinião dos nossos protetores espirituais, que estão sempre zelando por nós. Eles sim, né? Esse nosso guardião que quer o nosso bem. Esse nosso bem, ele quer também faça o bem às outras pessoas. Nunca vão nos sugerir que a gente tenha uma prática desagradável, uma prática ruim que vai acarretar juízo de outra pessoa. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Então, a gente sempre que a gente for apontar o dedo para o outro, também a nossa situação. Será que eu não estou na mesma falha? Será que eu não estou agindo do mesmo modo? Ou não da mesma forma, mas de uma forma diferente, mas o mesmo ato, o mesmo erro? Como está o comportamento? E se eu estivesse na falha, né? Se eu estivesse no erro, se eu estivesse num caminho equivocado, como eu gostaria que sinalizassem para mim? A gente sabe que nós somos individualidades, né? Ninguém é igual a ninguém. Tem pessoas que gostam de uma direta, ativa. Tem pessoas que gostam de que você prepare o espírito, né? Estava preparado para ouvir isso que você está falando comigo. Então, a gente avaliar, né? Sempre a avaliação. Então, agora para o item 20. A pergunta é a seguinte: será repreensível, ou seja, será censurável notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Vamos analisar assim. Se a pessoa cometeu um erro, né? Uma falta. Se a gente divulgar,
vai ter algum fim útil para aquela pessoa? Ela vai se emendar? Ela ficando o coletivo, como a gente viu lá no anterior, né? Que a gente tem o dever de acolher também o coletivo, né? E acolher aqueles que a gente tem a função de proteger. Será que se eu divulgar, né, a meu companheiro, uma utilidade para ele, ele tem chance de crescer com isso? E prejudicar a terceiros? Com que intuito eu vou falar, eu vou divulgar esse mal feito do companheiro? Então, será censurável, né, eu notar as imperfeições dos outros quando daí nenhum proveito possa resultar para eles? Será? Aí São Luís nos responde: tudo depende da intenção. A gente até tenta dissimular as práticas nossas, né, algumas falas, mas a nossa se acusa e a espiritualidade está atenta ao qual é a nossa intenção de fato, né? O que a gente está sentindo com aquilo, o que a gente quer, qual o motivo. E ele continua: de certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Ou seja, a ninguém é proibido, impedido, negado ver o mal quando o mal existe. E ele vai mais, ó. Fora mesmo inconveniente em toda parte, só semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Então, se a gente vivesse achando que tudo é belo, tudo é lindo, né? E a gente sabe, a gente que está um tempo, né, já estudando e praticando a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, a gente sabe que a gente não vive num planeta superior. É um planeta de provas e expiações que está aí num processo de regeneração. Estamos fazendo, né, as nossas adaptações, a nossa faxina. Mas a gente sabe que ainda não, o bem ainda não é o primordial, não é a base, né, da nossa condição de planeta de provas e expiações. Mas a gente precisa, sim, ter uma atitude positiva, mas não ilusória. Então, quando ele diz aqui, ó, seria inconveniente ver em toda parte o bem, semelhança prejudicaria o progresso. Então, toda vez que eu vejo alguma coisa errada, não, isso aí vai redundar num bem mais à frente. Não vamos mexer nisso, não. Isso aí é para melhorar. Aí a gente vai passando na cabeça, colocando panos quentes, não toma atitude. Isso também não é a atitude mais adequada a ser tomada. Então, quando ele diz isso, que é uma ilusão a gente achar que o mal não existe, isso pode nos prejudicar. Só para a gente não achar que tem que ter uma atitude pessimista. Não, tem que ter, sim, pensamento positivo, achar que nós vamos melhorar, mas não nos iludirmos, tá? E ele fala: o erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malícia e à satisfação de apanhar os outros alta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é provosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudar eles? Então, vamos voltar lá do ponto inicial, né? A gente já viu que a gente censurar, nesse caso aí, quando não vai trazer benefício nenhum para esse companheiro, depende da nossa intenção. Até aí, tudo bem. Depois ele chama a nossa atenção para a gente ficar atento, né? E que ache o bem. Vamos observar. E depois ele diz: erro está em fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, ou seja,
que a gente analisar acabe acarretando um prejuízo maior para esse companheiro, né? Aí ele diz, ó, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Então, a gente pode acabar expondo uma mazela do irmão, denegrindo a dele, e vai ser difícil esse companheiro se reerguer moralmente, né? E não vai trazer utilidade nenhuma para esse companheiro. Então, é isso que São Luís nos chama a atenção. A gente vê aqui, ó, ele usa muito a palavra inconveniente, né? O que é uma pessoa inconveniente? É aquela pessoa que causa embaraço, é aquela pessoa que leva uma situação a termos desagradáveis, né? É o inoportuno. Então, é isso que a gente quer para nós? A gente quer ser o dono da verdade? Tem um dito popular que fala, né? Eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Mas tem pessoas que querem ter razão a tudo. Eu não disse? Eu não disse? Eu te disse. Então, às vezes, não vale a pena a gente querer ter razão. O que vale a pena é a gente tentar acalmar os ânimos. Se a gente puder conversar com esse companheiro e sinalizar ele, ao invés de ir, né, para a coletividade, que assim, a gente não pode também deixar o irmão, isso é até falta de caridade, né? Prosseguir no erro dele. Eu não vou sinalizar aqui agora algumas situações, mas a gente sabe que no nosso cotidiano, né, a gente percebe muitos equívocos nossos. Vamos citar assim um exemplo. Você tem estabelecimento comercial em que você percebe que o teu companheiro lá do comércio, da loja que você trabalha, ele, de vez em quando, ele furta algumas mercadorias. E você vê, sabe, faz isso. Se você chegar e contar, aí tem a situação, você vai ter que, e agora, o que eu vou fazer? Se eu contar para o gerente vai mandar ele embora, provavelmente até com justa causa. Se eu for uma pessoa insensível, eu vou falar assim, bem feito para ele que procurou ir. Mas a gente, o evangelho, a gente sabe que esse irmão precisa do trabalho para poder garantir o seu sustento, né? Quem sabe, se a gente conversar com o irmão, poxa, companheiro, não faz isso. Aí chama ele a razão, você tem 3 filhos, 4, 1, sei lá, o que seja, né? Só um exemplo. Você tem sua família para sustentar. Já imaginou se alguém te fraga, né, fazendo isso, você é mandado embora sem direito algum? Como você vai se sentir depois? Aí vai se arrepender, vai ser tarde demais. Os colegas todos vão saber. Então, se é uma pessoa que te dá uma abertura, você conversar, pode ser válido, né? Se não, aí a gente vê, mas por erro de um, toda a equipe fica em xeque, né? Então, a gente está sempre em situações que a gente tem que fazer uma escolha, né? Então, é um caso a pensar. Se colocar para todo mundo, esse exemplo, mas a gente tem vários no nosso cotidiano. Uns de uma forma mais gritante, uma forma que toda a coletividade, e outros que prejudica somente a pessoa que está em falha, né? Que está naquele engano, naquele equívoco. Então, nós teremos que avaliar, e essas avaliações não são fáceis. A gente tem que admitir que não são fáceis. Tem pessoas que sentem prazer, outros nem pensariam, seu fulano, eu vi fulano fazer isso, isso e isso, sem pestanejar. Tem outros que ficariam mais agitados. E agora, o que é isso? Mas qualquer atitude que venha a tomar, temos que sempre que refletir, pensar e pedir orientações, tanto a pessoa encarnada, né, uma pessoa mais experiente, uma pessoa que a gente confie, tanto aos nossos espíritos, né, protetores, para a gente tomar uma decisão correta, uma decisão equilibrada, centrada, de modo que a gente não prejudique o irmão e não nos prejudiquemos também, nem seremos omissos e vamos prejudicar as outras pessoas. E ele continua aqui. Igualmente, repreensível seria fazer apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência, né?
e a satisfação de apanhar os outros. Então, aqui São Luís nos deu mais dois exemplos. É a gente expandir aquela nossa satisfação, aquele sentimento, né, de a malevolência. Então, aqui eu fui ver, né, que às vezes a gente se precipita em achar que a palavra quer dizer uma, acaba dizendo outra. Então, a malevolência é aquela disposição a julgar, é aquela pessoa que está sempre julgando o outro, já está pronto para traçar o seu juízo de valor em cima da pessoa. É aquela pessoa que tem má vontade. Então, a pessoa que tem má vontade, ela não vai ter boa vontade nenhuma em aguardar, em esperar, em avaliar, em observar. Será que é aquilo mesmo que eu estou pensando? É coisa da minha imaginação, né? O malevolente também ele tem uma certa hostilidade. Então, ele vai a decisão dele e pronto, acabou. Então, São Luís nos diz, né? Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência. Será que a gente tem ainda dentro de nós? Porque, como espíritos imperfeitos, ainda trazemos bastante, né, alguns vícios morais. Será que a gente tem isso dentro de nós? Será que isso está visível, está perceptível para nós? Ou a gente nunca parou para pensar nisso, que a gente sente prazer em apontar o outro? E o outro exemplo que ele dá, a satisfação de apanhar os outros. A gente que fica assim, te peguei, né? Mesmo que a gente não tome decisão nenhuma, mas a gente quer mostrar para o outro, sabe, que a gente viu, eu sei, eu vi o que você fez. Então, será que a gente está também, não está nessa situação? E ele continua, dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o não o veja, que note os defeitos do próximo e o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar que o que reprova, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Então, colocar o véu às vezes você não explanar, você encobre aquilo ali e depois vai tomar uma atitude. Aí você decide, você vai avaliar. É lícito, né? Vai ser proveitoso expor aquele engano do filho. Isso vai fazer com que ele cresça, porque ele diz aqui, ó, lá no início, ó, o erro está em fazer-se que a observação dunde em prejuízo dessa pessoa. Será que eu vou levar algum prejuízo? Ele não vai conseguir se levantar desse mal feito, ó, desacreditando sem necessidade, na opinião geral. Sem ter alguma necessidade, proveito para esse companheiro. Então, nesse item, a gente tem que nos trazer essa reflexão. No item 21, a pergunta é a seguinte: haverá casos em que convenha que desvendem o mal de outrem? Ou seja, então, se nesse caso aí a gente tem que avaliar, no caso do item 20, para não desacreditar a pessoa, será que existe algum caso em que é necessário que eu mostre mesmo que, como a gente tem passagem do Evangelho, né? É necessário que venha o escândalo, mas ai de por quem vem o escândalo, né? Então, será que é necessário? Existe algum momento em que seja necessário eu divulgar o mal feito de uma pessoa? Então, São Luís nos responde da seguinte forma: é muito delicada esta questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Será que já está maduro o suficiente para apelarmos para a caridade bem compreendida? Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender, de preferência, ao interesse do maior número. Então, aí já é um pouquinho diferente da questão 19. A gente tem que avaliar se isso prejudica só a pessoa que está cometendo a falha ou se isso prejudica a comunidade, se isso prejudica uma sociedade, um grupo, né? E ele continua. Segundo circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever
pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Então, dependendo da falta, né, da falha desse companheiro, ou do que ele está fazendo, ele pode estar prejudicando muitas e muitas pessoas. Então, nesse caso aí, aquele tem que ser errado, né? Em tal caso, deve-se pesar uma das vantagens e dos inconvenientes. Em 1860, em Paris, que São Luís nos disse isso. Então, mais uma vez, escolhas, né? A decisão que a gente tem que tomar no caso de alguém estar cometendo algum erro, algum engano. Então, ele diz o seguinte, voltando só um pouquinho, né? Porém, podem acarretar prejuízos a terceiros, devem de preferência ao interesse do maior número. Então, eu recorri aqui também, nesse mesmo capítulo, a orientação do Espírito José, o Espírito Protetor, quando ele diz para a gente, quando ele fala da questão da indulgência, né? Já que a gente está tentando apontar o dedo, já que a gente está querendo pegar a falha do irmão, ele diz o seguinte para a gente: a indulgência jamais se com os maus hábitos de outrem, a menos que seja para sustentar um serviço, a menos que seja para prestar um serviço. Mesmo nesse caso, o atenua o quanto seja possível. Então, mesmo quando a gente for para fazer prestar um serviço para a coletividade, para a sociedade, a gente tem que perceber, né, ter sensibilidade para atenuar aquilo, não fazer aquilo de uma forma tão exacerbada, né? Tá mais, como a gente diz, mais lenha na fogueira para poder as coisas ficarem, os anos ficarem exaltados. E o Espírito Protetor diz o seguinte também: sede indulgentes, meus amigos, porquanto indulgência atrai, acalma, ergue, enquanto o rigor desanima, afasta e irrita. Então, a gente quer irritar alguém ou a gente quer fazer o benefício para as pessoas? Qual é a nossa postura? O que a gente quer? Em todas as nossas atitudes, a gente tem que ter um objetivo. Qual é o nosso objetivo naquela? A gente quer só denegrir a pessoa, apontar a falha, ou a gente quer o bem da coletividade, o bem daquele grupo? Mesmo quando a gente quer o bem daquele grupo, se a gente for denunciar uma falta, uma falha, a gente tem que avaliar como a gente vai fazer isso. Aquilo vai trazer um prejuízo maior ou vai trazer um bem para aquela coletividade que a gente sabe que coincidências não existem, né? Então, hoje abrindo o livro Vida Feliz, né? Psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, ela diz o seguinte: há muitas pessoas preocupadas com o mal que os outros lhes possam fazer. Transfere para o próximo a responsabilidade de seus insucessos, né? Quando a gente não consegue realizar uma coisa que a gente quer fazer. Tem descobrindo inimigos em toda parte, fugindo a alta análise de indispensável lucidez. Será que a gente está lúcido? Ou será que a gente está procurando inimigos em toda parte? Então, quando a gente estiver nessa questão de apontar a falha de alguém, para a gente analisar com calma se realmente aquela pessoa cometeu a falha, se cometeu, como a gente vai expor aquela falha, né? Se aquilo vai trazer um bem para o outro, se vai trazer um bem para aquela pessoa que tem do equívoco. De Ângeles nos diz ainda mais, ó: o mal que reside em cada indivíduo, este sim torna um homem mau, que assim se torna um elemento pernicioso no contexto social. A gente quer ser um homem, ou quer ser um homem bom, uma pessoa do bem, né? Como é que a gente vai tratar essa questão? Então, que a gente fique aí, quem quiser reler, tá? Estamos lá finalizando o capítulo 10, que bem-aventurados os misericordiosos, né? Questão 19, 20, fechando esse capítulo e tentando, né, usar da indulgência, se a gente tiver que realçar ou
demonstrar o mal feito de alguém, que a gente haja com caridade. Esse é o recado, gente. Tudo de bom, paz e bem para todos, que Jesus permaneça conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações para receber um pouco mais de tudo que a gente recebeu. Imaginarmos a gente lá naqueles bancos do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Imaginarmos os nossos amigos sentados, um olhando para o rosto do outro. E digamos assim: querido Mestre Jesus, gratidão a tudo que recebemos. Gratidão por nunca estarmos sozinhos, nunca estarmos desamparados, por nunca estarmos sem acolhimento. Mas te pedimos perdão, Jesus, quando, no nosso momento de pouca fé, nos desesperamos, nos entristecemos e até deixamos um pouquinho de o nosso companheiro de caminhada. Olhai por estes, Senhor, olhai por estes que sofrem, que, entre aspas, perderam, né? Devolveram para a espiritualidade os seus entes amados, aqueles que estão com seus queridos em situação de sofrimento físico, emocional, que eles possam ser agraciados com a visita dos benfeitores espirituais, possam tratá-los da cabeça aos pés, Senhor, possam lhes induzir vibrações positivas, frases positivas, para que possam ser repetidas, frases de amor, de ação, de carinho. Obrigada, Mestre Jesus, por essa doutrina que nos orienta acerca do amor, da caridade, do refazimento, da luta por nos melhorarmos, que a gente consiga vibrar sempre pelo outro, por nós, por todos. Esteja conosco, Jesus, abençoe toda a humanidade, abençoe aos nossos irmãos que precisam ainda mais de Ti e abençoe o nosso trabalho na doutrina espírita, o nosso trabalho na casa espírita, abençoe a todos os trabalhos do Centro Espírita, todos os trabalhos dos trabalhadores encarnados e desencarnados do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Muito obrigada. Esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus. É cada vez mais querer crescer. Renascer enquanto respirar, ser feliz, se alegrar e viver e crescer e amar. Amar o passarinho que fez ninho e voou. Amar o peixinho que no mar mergulhou. Viver intensamente o nascer do sol de manhã, sentir o perfume das flores que a primavera desabrochar. Vou sonhar cada vez que o vento soprar e que cada gota de água do rio voltar para o mar, que a cada semente que a terra, o sol e a água fertilizarem, vou sorrir e aprender